o melhor ainda eu vou fazer na sua vida, o melhor ainda está por vir para você, te abençoarei, disse o nosso Deus. Deus, Ele prova aqueles que o servem. Prova ou não prova? Quem já foi provado na sua fé aqui? Deixa eu ver. Deus prova. Deus prova. E Deus prova, como provou Abraão, e nós vamos ler aqui, e você vai entender por que Deus prova o ser humano. Abraão, ele estava diante da tarefa mais difícil da sua vida. Qual era a tarefa mais difícil de Abraão? A mais difícil: sacrificar o seu filho Isaque para Deus. Uma tarefa dificílima, porque era o filho da promessa, era o filho da velhice, que ele havia esperado por toda uma vida. Mas que lições podemos aprender com essa história de Abraão? Quais são as lições que nós podemos aprender? Vamos ver. Capítulo 22, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão o quê? A prova. Pessoal, depois destas coisas, pôs Deus Abraão a prova. Uma prova que Deus, Ele prova. O próprio Deus provou Abraão. Deus prova. E por que Deus prova uma pessoa? Deus não sabe das coisas, Deus não conhece todas as coisas, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Por que Ele precisa provar alguém se Ele sabe de todas as coisas? É porque na verdade Deus, Ele não quer ter fantoches, Deus, Ele não quer ter marionetes, muito menos robôs para servir a Ele. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer pessoas como robôs que você dá um comando e ele vai lá e faz o que você pediu ou o que você comandou. Deus quer pessoas que sirva a Ele de coração, com sinceridade e com integridade, porque não tem coisa melhor do que você fazer algo que você quer fazer. A pior coisa é você ter que fazer algo por obrigação. Não sei se você gosta. Você gosta de fazer coisa por obrigação? Você pode até fazer, mas você vai fazer de mau grado. Você está fazendo aquilo obrigado. E Deus não quer adoradores, Deus não quer pessoas para fazer, ofertar, se entregar, sacrificar, se batizar, seja o que for no mundo espiritual, que a pessoa tem que fazer aquilo por obrigação, que a pessoa tem que fazer aquilo forçado, que a pessoa tem que fazer aquilo porque está sendo imposto a ele fazer aquilo. Então Deus provou a Abraão: nada pode ser obrigado. A campanha você não pode participar por obrigação, por pressão, negativo. Tudo que se faz para Deus tem que se fazer no Espírito. Amém, pessoal? Quando Deus falou com Abraão que ia prová-lo, Abraão tinha motivos para não obedecer à direção de Deus. Ele tinha razões para isso. Mas quando a pessoa está no Espírito, então ela está disposta a contrariar a tudo e a todos para agradar a Deus, que foi o que fez Abraão, porque ele sabia que o melhor a fazer era agradar a Deus e fazer a sua vontade. E às vezes é um problema, porque você quer agradar todo mundo, e às vezes, para agradar todo mundo, tem que desagradar a Deus. Quer agradar o patrão, quer agradar o filho, quer agradar o marido, quer agradar a família, quer agradar todo mundo, e no final das contas, desagrada ao Senhor, porque você ficou contra a palavra de Deus. Quando uma pessoa, ela serve a Deus em espírito, ela não faz por obrigação. Então
ela tem esse temor para com Deus, para com a palavra de Deus, e ela contraria o seu querer, contraria a sua vontade, como fez Abraão, para atender à vontade de Deus. No versículo 2 diz assim: Deus disse a ele, o sacrifício: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Quer dizer, Deus sabia que era o único filho, e Deus sabia que ele amava esse filho, e vai-te à terra de Moriá, que é o monte Moriá, e o oferece ali em que, pessoal? Em holocausto, que é o sacrifício. Tinha que matar o menino lá no altar. Assim como o próprio Deus sacrificou o seu único filho Jesus por nós na cruz do Calvário, ele deu o seu único filho em nosso favor. A mesma coisa ele pediu a Abraão. Então, muitas vezes, nós temos que sacrificar, renunciar à nossa vontade para podermos servir a Deus. E é isso que algumas pessoas não entendem. Deus renunciou à sua vontade para dar o seu único filho, e Deus pediu a Abraão, o único filho que ele amava, para que ele renunciasse à sua vontade. Então o sacrifício está aí, o sacrifício está na pessoa renunciar à sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Não é questão de Velho Testamento, nem de Novo Testamento, é questão espiritual, é bíblico, é da palavra. O Deus do Velho é o Deus do Novo. Nós não temos um Deus no Velho Testamento e um outro Deus novo no Novo Testamento. É o mesmo Deus nos dois. Então as pessoas, elas não entendem que para agradar a Deus, tem que renunciar à sua vontade. Tem que dizer não para muitas coisas que ela gostaria de dizer sim. Imagine você, olha o pedido de Deus para Abraão, o único filho. Abraão poderia dizer: olha Deus, sinceramente, olha aqui, eu vou dar, mas isso aqui é uma opinião pessoal. Para mim, o Senhor é um Deus carrasco. Para mim, o Senhor é um Deus carrasco, porque o Senhor sabe que é o único filho que eu tenho, o Senhor sabe que eu esperei 100 anos para tê-lo, e agora o Senhor quer que eu sacrifique ele. Para mim, o Senhor é um Deus carrasco. Mas existia em Abraão uma fé que falta em muitas pessoas, quer dizer o seguinte: eu amo esse meu filho, ele é importante para mim, mas eu vou dizer não à minha vontade para agradar a Deus. E isso que abençoa o cristão, é isso que abençoa uma pessoa, quando ela nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você vê muita gente caída e fria espiritualmente, porque ela não nega nunca a vontade dela, nunca, é sempre a vontade dela que prevalece. E a renúncia faz parte do sucesso espiritual. A renúncia e o sacrifício faz parte do sucesso espiritual. Muitos de nós aqui, se dependesse da nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui. Se dependesse da minha própria vontade, eu não estaria servindo a Deus. Se dependesse da sua vontade, você não estaria servindo a Deus. Mas a dor te trouxe, te libertou, te converteu, te salvou, e hoje você é salvo. Mas se deixar por sua conta, provavelmente você não seria quem você é, porque o ser humano é assim. Você quer ver? Vou dar um exemplo mais simples para você, mais simples. Vamos supor que você descubra, falando humanamente, tá? Apenas um exemplo, que você descubra que negócio de Bíblia é mentira, que Deus é mentira, que não tem céu coisa nenhuma, que inferno não existe, morreu, acabou. Olha que beleza. O que você faria a partir de hoje? Você ia fazer tudo o que você gosta, tudo que você sempre quis fazer e não pôde. Você está vendo como, se deixar por nossa conta, a gente não estaria aqui? Mas nós estamos aqui porque nós cremos na salvação, amém pessoal?
nós cremos na promessa de Deus, nós cremos que Ele tem vitória para nos dar, e por isso nós negamos a nossa vontade, muitas vezes, para fazer a vontade de quem? Quem já negou a sua vontade para fazer de Deus aqui? Levante a mão. Todos nós. Então a renúncia é importante. Não tem nada a ver sacrifício Velho Testamento e não sacrifício Novo Testamento, renúncia no passado, renúncia todo dia, toda hora. Nós temos que renunciar à nossa vontade para podermos agradar a Deus. E foi o que Abraão fez. E aí então Deus deu a direção. No versículo 3 diz assim: levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Quer dizer, Deus deu a ele a direção. Deus deu a direção. Em momentos de tribulação, de desespero, que nós ficamos perdidos. Quem já foi muito atribulado aqui, você que já passou um momento de tribulação terrível, um momento de tribulação, um momento de dor, um momento de desespero, um momento de angústia, que você não sabia o que fazer, que nós ficamos perdidos nessa hora, Deus vem e dá a direção. Deus vem e dá a direção. Quem nunca passou por um momento de tribulação e desespero, que ficou perdido sem saber o que fazer? Todo mundo. Mas Deus mostra o caminho. Se a pessoa tem uma aliança com Deus, quem tem aliança com Ele? Cadê a sua aliança? Está aí? A pessoa tem uma aliança com Deus, então Deus mostra o caminho, Deus dá a direção, como Ele deu a Abraão. Deus indicou o caminho, vai por aqui, ó, vai a tal lugar, é isso que você tem que fazer. E a Bíblia diz, versículo seguinte, quando ele chegou ao lugar, então disse aos seus servos: esperai aqui, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você vê, em meio à dor, porque ele estava diante de uma decisão super difícil, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio à dificuldade, ele diz: olha, nós vamos lá para adorar a Deus e vamos voltar. Você sabe, é no momento mais difícil da nossa vida que vem os louvores, os melhores louvores. O que eu quero dizer? Quando nós estamos atribulados, perdidos, desesperados, cheios de problema, e vem a vitória, quando a vitória chega, poxa, você vê que valeu a pena as suas lágrimas, valeu a pena a sua perseverança, valeu a pena você não desistir, valeu a pena você aguentar firme, valeu a pena você permanecer. Então quando você louva a Deus, você louva de todo o seu coração, com toda a sua alegria. Esse é o melhor louvor que tem. É o melhor louvor que tem. É o louvor que vem depois da vitória. Amém, pessoal? Todo mundo louva a Deus todo dia, toda hora, tal. Mas você louvar a Deus depois da sua vitória é o melhor louvor que tem, porque as pessoas derramam 100% do coração delas diante de Deus. Então Deus deu a ele a direção e ele disse: nós vamos adorar. Quer dizer, quando você não tem mais ninguém para quem contar, você não tem mais ninguém que você possa contar, você não tem mais ninguém que você possa contar, você não tem mais ninguém aonde você possa recorrer, você não tem mais aonde buscar ajuda, saída, parece que tudo está perdido para você, parece que não tem mais jeito para você. Então Deus vem e dá uma direção, Deus vem e dá uma saída. Por quê? Por causa da fé, porque nós vivemos pela fé. Então, ainda que pareça, porque só parece, é o que eu disse a você, que eu já te ensinei, como as coisas aparecem, ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que pareça que tudo vai dar errado, que não tem jeito, Deus vem e resolve a situação. Amém, pessoal? Deus vem e diz: tem jeito, tem jeito. Mas os homens disseram que não tinha, mas Deus é Deus, não é homem. Ah, mas
Alguns dizem que pau que nasce torto, morre torto. Você não é pau, você é gente. E se é gente, você muda. Essa é a fé que nós temos que aplicar na palavra de Deus. Amém, pessoal? Ora, se nos momentos de luta, de dificuldade, de preocupação, se nos momentos de tribulação, de desespero, de perda, que você não sabe o que fazer, que você se sente num barco sem saída, se sente sem rumo, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu corro, não sei para onde buscar socorro. Vou falar uma coisa para você: se você confia em Deus, você vai descansar. Você vai descansar. Você vê que Abraão estava um momento dificílimo da sua vida, levando o seu filho para matá-lo, mas dentro dele, ele dizia: não, nós só vamos adorar a Deus e vamos voltar. Eu tenho certeza que nada de ruim vai acontecer. Amém, pessoal? Você vê o que é o poder da fé? Quando você está aflito, desesperado, quando você está atribulado, quando você não sabe o que fazer, você pensa uma porção de besteira, uma porção de coisas ruins. Mas quando você confia que Deus está no controle da sua vida, você descansa, você tem paz. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O meu Deus vai dar um escape, o meu Deus vai dar uma saída. E Deus vem e dá uma saída, como aconteceu aqui. A palavra diz, nós vamos ler: caminhavam juntos, olha só, tomou Abraão a lenha do holocausto e seu filho, e assim caminhavam o quê? Ambos juntos. Uma outra lição aqui: Abraão e Isaque caminhavam juntos, indo enfrentar a pior situação da vida deles, mas eles iam junto, da mesma forma, pessoal, da mesma maneira, igualzinho. Deus, Ele caminha junto conosco. Se você está passando momentos difíceis na sua vida, Ele vai com você enfrentar esses momentos difíceis. Se você está no aperto, Ele vai com você para te socorrer. Se você está enfrentando desafios na sua vida, Ele vai com você. Assim como Isaque e Abraão caminhavam juntos para enfrentar o pior desafio da vida deles. Deus não abandona. Eu sei que as pessoas têm a sensação, a impressão que estão sozinhas, mas se ela tem uma aliança com Deus, ela não está sozinha. Enfrenta os problemas. O nosso Deus enfrenta os nossos problemas junto conosco, junto conosco. No versículo 7 e 8 diz assim: perguntou Isaque: onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. O que é proverá, pessoal? O que é prover? Ele vai providenciar. Fique tranquilo. Você viu o que é descansar em Deus? Fique tranquilo que Ele vai providenciar o cordeiro. Diga para a pessoa do seu lado: Deus proverá a sua bênção. Fale com fé. Diga: Deus proverá a sua bênção. Porque da maneira que você está abençoando, você é abençoado. Amém, pessoal? Deus proverá a sua bênção. Deus proverá o seu sacrifício. Deus proverá a sua fé que você tem derramado no altar. Deus proverá o que você está esperando. Nós temos que descansar, que é o mais difícil. Que a pessoa fica desassossegada, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, ela fica sem dormir, ela fica tomada de uma tristeza, de um nervosismo. Descanse em Deus, descanse em Deus, Ele vai te dar a vitória. Abraão disse: Deus proverá o cordeiro, Deus vai prover, Deus está cuidando de tudo. Amém, pessoal? Ele estava no momento bom ou no momento ruim? Quem sabe dizer? Bom ou ruim? No momento ruim. Ele estava no momento ruim, ele estava no momento dificílimo. Provavelmente, não está na Bíblia, provavelmente o seu coração estava aos pedaços, momento super difícil. Mas ele diz: tranquilo, meu filho,
Deus vai prover a nossa vitória. Deus vai prover, Deus proverá. O que está faltando para você, Deus proverá. O que você quer ainda não recebeu, diga aí, Deus. O seu sonho, pessoal, o milagre que você está esperando, Deus proverá, como Ele disse, e as palavras dEle foram confirmadas por Deus. Você quer ver o resultado disso? Dessa confiança, que o nosso Deus não falha, até porque, humanamente falando, a morte de Isaac significava o fracasso da promessa. Quer dizer, Deus prometeu dar Isaac e no final mandou matar. Se Isaac morresse mesmo, então a promessa fracassou, porque ele era o filho da promessa. A promessa morreu. Poxa, não é possível que você ainda duvide de Deus. Não é possível que a pessoa ainda duvide da grandeza de Deus. A morte, vou repetir, a morte de Isaac significava o não cumprimento da promessa. Não podia morrer, porque ele era o filho da promessa. Então, humanamente falando, a morte de Isaac significava o fracasso da promessa. E a promessa de Deus nunca fracassou. Fracassou? Nunca fracassou. E foi o que aconteceu. Quando se colocou no altar Isaac e Abraão foi para matá-lo, a Bíblia diz: então Deus lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei. Então Deus falou o seguinte: Abraão, você provou que teme a mim. Como se Deus não soubesse. Você provou que teme a mim, porque você não negou o seu único filho por mim. Então sabe o que vai acontecer agora? Você está abençoado por causa disso. Você está abençoado por causa disso. Eu vou multiplicar você e digo que você está abençoado. Te abençoarei. Ele não disse eu já te abençoei, ele disse te abençoarei. Ele usou um verbo futuro: te abençoarei e te multiplicarei. Quer dizer, o melhor ainda está por vir na sua vida. Amém, pessoal? O melhor ainda eu vou fazer na sua vida. O melhor ainda está por vir para você. Te abençoarei, disse o nosso Deus, e certamente multiplicarei. Agora, para a gente terminar, olha como Deus é fiel. Capítulo 24, 2 capítulos depois, versículo 1 diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos. Agora eu quero que você leia isso aqui. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Você vê que Deus falou assim, quando ele não negou o que Deus pediu, quando ele obedeceu a Deus, Deus disse: olha, porque você não negou, não é porque você fez caridade, não é porque você foi bonzinho, não é porque você tem um bom coração, não é porque você frequentou a igreja, não é porque você virou crente, não é porque você virou evangélico, não é porque você virou religioso, não, porque você não negou o que eu pedi, eu te abençoarei. Foi isso que Deus disse: eu te abençoarei. E por fim, Abraão estava velhinho, e a palavra confirma, Abraão já era idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém? Palmas para o nosso Senhor, porque esse é o Deus que nós cremos. Olha,
Esse é o Deus que nós servimos. E isso vai acontecer no nome de Jesus. Em tudo você vai estar abençoado, batizado com o Espírito Santo, que é tudo. E se já tem o Espírito Santo, que venham as bênçãos materiais prometidas na palavra de Deus. Amém, pessoal? Abençoado em tudo estava Abraão, e em tudo Deus quer e vai abençoar você no nome de Jesus. E quem crê, diga amém.